Fala, galera da Loucos por Vasco. Hoje o vídeo está recheado de informações importantes que você não pode perder. São 3 notícias quentes que prometem mexer com o coração de qualquer vascaíno. Então já deixa aquele like, se inscreve no canal para não perder nenhum detalhe do nosso gigante da colina e fica comigo até o final, porque a última notícia vai te surpreender. A primeira notícia que vamos discutir hoje envolve uma das grandes promessas das categorias de base do Vasco. JP, o volante de 19 anos, que apesar de ser tratado como uma joia, tem enfrentado um período de ostracismo sob o comando de Rafael Paiva. O jovem, que chegou a ter uma sequência como titular, perdeu espaço nas últimas partidas e atualmente nem sequer tem sido relacionado para os jogos. Mas, ainda assim, a diretoria e a comissão técnica mantêm uma aposta forte no futuro do jogador. JP foi uma das maiores revelações do Vasco nos últimos tempos. Nascido em 2005, ele ainda tem idade para jogar na equipe sub-20 por mais 2 anos, mas já vem mostrando seu talento no time principal. Sua estreia como profissional foi nesta temporada, entrando no segundo tempo da vitória por 2-1 sobre o Grêmio, logo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O início promissor encheu a torcida de esperança, acreditando que o volante poderia ser uma peça fundamental no meio-campo vascaíno. Sob o comando de Álvaro Pacheco, o jogador ganhou mais chances de mostrar seu futebol e, com Rafael Paiva, viveu seu melhor momento, engatando uma sequência de 5 partidas como titular. Um dos destaques dessa fase foi a goleada de 4-1 sobre o São Paulo, em que JP deu uma assistência para o gol de David, mostrando sua visão de jogo e precisão nos passes. Além disso, sua capacidade de desarme e de distribuição de bola no meio-campo destacaram-se positivamente. No entanto, apesar do bom momento, a oscilação comum em jovens talentos começou a aparecer. Sua última atuação foi no empate em 2-2 com o Criciúma, no dia 18 de agosto. Desde então, o jogador foi sendo deixado de lado, perdendo espaço para outros atletas que também buscavam seu lugar no meio-campo do Vasco. O técnico Rafael Paiva optou por dar continuidade a outros nomes que corresponderam nas oportunidades recebidas. E JP, que antes era uma peça fundamental, viu-se fora até mesmo do banco de reservas nas últimas 6 partidas. Esse cenário gera preocupação entre os torcedores, que veem em JP um jogador com grande potencial, mas que precisa ser melhor trabalhado para evitar que sua evolução seja comprometida. Apesar disso, a diretoria e a comissão técnica do Vasco demonstram confiança na recuperação do jovem. Para eles, essa oscilação é natural em um ano de transição para o profissionalismo, e JP ainda tem muito tempo para crescer e se desenvolver. A expectativa é que, com mais experiência e adaptação, o volante volte a ser uma peça importante para o Vasco na próxima temporada. Internamente, há grande esperança de que o jovem consiga retomar o bom futebol que apresentou no início da temporada. Ele é visto como um jogador com um futuro brilhante, e a aposta da diretoria é que ele poderá render frutos a médio e longo prazo. Resta agora saber se Rafael Paiva irá dar novas chances para JP e se o jogador aproveitará as oportunidades para mostrar que merece um lugar entre os titulares. A torcida aguarda ansiosa para ver o retorno de JP aos gramados, e o próximo teste será contra o Cruzeiro no domingo. Será que o volante terá uma nova chance de mostrar seu valor? Essa é uma das questões que paira no ar. Agora, falando em retorno, vamos para a nossa segunda notícia, que envolve o tão esperado retorno de Jair ao time vascaíno, após quase 8 meses afastado dos gramados. A segunda notícia que chama a atenção do torcedor vascaíno envolve um dos pilares do time que está prestes a voltar aos gramados, o volante Jair. Após quase 8 meses afastado devido a uma lesão grave, o jogador está próximo de ser reintegrado ao elenco, algo que pode mudar os rumos da equipe nessa reta final de temporada. A expectativa em torno do retorno de Jair é enorme, pois ele era um dos jogadores mais importantes do time antes de se lesionar. E sua presença em campo pode dar ao Vasco o equilíbrio necessário para buscar melhores resultados. A lesão de Jair aconteceu em 4 de fevereiro, durante um momento crucial para o Vasco. Ele sofreu uma ruptura do ligamento cruzado do joelho esquerdo, uma das lesões mais temidas no futebol, o que o afastou dos gramados por um longo período. Desde então, o jogador tem passado por um processo de recuperação minucioso, com todo o cuidado da equipe médica do clube para garantir que ele volte 100% fisicamente.
Lesões desse tipo requerem paciência, e o volante tem mostrado comprometimento e foco total na sua recuperação. Agora, finalmente, o camisa 8 está próximo de um retorno, o que enche a torcida de esperança. Jair já treina com bola, está cada vez mais perto de retomar a forma física ideal e pode ser uma peça importante para o técnico Rafael Paiva nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. No entanto, o clube adotou uma postura cautelosa. Mesmo que a ansiedade para vê-lo de volta seja grande, a prioridade do Vasco é garantir que ele esteja completamente recuperado antes de voltar a jogar. Com isso, o retorno de Jair deve ocorrer apenas após a próxima data FIFA, em outubro, para que ele tenha tempo de recuperar totalmente o ritmo de jogo. A volta de Jair pode ser um fator determinante para o Vasco alcançar seus objetivos nesta temporada. A equipe, que vive altos e baixos no campeonato, precisa de estabilidade no meio-campo, e o volante é conhecido justamente por sua capacidade de organizar o setor, dar segurança defensiva e ainda contribuir na saída de bola. Antes de se lesionar, Jair vinha se destacando não só pela qualidade técnica, mas também pela liderança dentro de campo, sendo uma voz ativa no time e ajudando a organizar o setor defensivo. Sua ausência foi sentida pelo time e o retorno dele pode ser o ponto de virada que o Vasco tanto precisa para embalar na competição. Com a equipe ainda sonhando em garantir uma vaga na Copa Libertadores de 2025, ter Jair de volta ao elenco pode fazer a diferença em partidas decisivas. Além disso, sua experiência é fundamental para os momentos mais difíceis, especialmente quando o time precisa segurar resultados ou reverter placares adversos. A torcida vascaína, naturalmente, está ansiosa para ver Jair novamente vestindo a camisa do Gigante da Colina. O jogador se tornou rapidamente um dos favoritos dos torcedores pela garra e entrega dentro de campo, e seu retorno é visto como um reforço de luxo para o restante da temporada. A comissão técnica já está preparando o jogador para que ele volte no melhor nível possível, sem precipitações, garantindo que o volante esteja totalmente apto a contribuir com o time assim que pisar novamente nos gramados. Agora, o Vasco se prepara para enfrentar o Cruzeiro no próximo domingo, mas a expectativa é que Jair só esteja disponível para os jogos seguintes. De qualquer forma, a torcida já começa a se preparar para o retorno desse importante jogador, que certamente trará mais equilíbrio e consistência ao time na busca pelos seus objetivos. Falando em jogadores importantes, nossa próxima notícia é sobre Alex Teixeira, um atleta que, infelizmente, ainda não conseguiu corresponder às expectativas desde que voltou ao Vasco. A terceira notícia trata de um nome de peso, que até o momento não conseguiu justificar seu retorno ao Vasco. Alex Teixeira. O atacante, que foi revelado pelo clube e teve passagens marcantes no futebol europeu, retornou ao Gigante da Colina com grande expectativa da torcida. No entanto, desde que voltou, Teixeira não tem conseguido render em campo e até o momento teve poucos minutos jogados, decepcionando os vascaínos que esperavam ver um jogador decisivo e influente no time. Alex Teixeira, que já brilhou com a camisa do Vasco no início de sua carreira, fez sua trajetória em clubes como Shakhtar Donetsk e Jiangsu Suning, onde se destacou como um dos principais jogadores. Seu retorno ao Vasco, no entanto, foi cercado de dúvidas e expectativas. A torcida, que se lembrava do jovem promissor que saiu de São Januário para conquistar o mundo, aguardava um reforço de peso para a temporada. E, de fato, a contratação de Teixeira gerou grande euforia, especialmente por ele ser um nome de referência e experiência. Mas até agora, o que se viu foi um jogador que luta contra o tempo e as limitações físicas. Alex Teixeira enfrentou problemas com lesões e parece ainda estar longe de seu melhor condicionamento físico. Isso, naturalmente, tem afetado seu desempenho em campo. O atacante, que tem habilidade técnica e experiência de sobra, não conseguiu encontrar o ritmo ideal para fazer a diferença nos jogos do Vasco. Ele teve algumas aparições em campo, mas em minutos limitados, sem conseguir impactar o jogo. Outro fator que pesa contra Alex Teixeira é a competitividade no elenco. O Vasco, sob o comando de Rafael Paiva, conta com várias opções no ataque, e alguns jogadores têm se destacado, o que naturalmente dificulta o retorno do atacante como titular. Com o time em busca de uma melhor colocação no Campeonato Brasileiro, o técnico tem optado por jogadores que estejam em melhores condições físicas e em um momento técnico superior. Além disso, há pressão por resultados.
O Vasco vem oscilando na competição e precisa de vitórias para seguir em sua busca por uma vaga na Copa Libertadores da América de 2025. Com isso, Rafael Paiva tem preferido montar o time com atletas que estão mais adaptados ao ritmo intenso dos jogos e que podem dar uma resposta imediata. Infelizmente, Alex Teixeira não tem conseguido ser essa peça decisiva que a torcida tanto esperava. A situação do jogador levanta questionamentos sobre seu futuro no clube. Será que ele conseguirá dar a volta por cima e ajudar o time a alcançar seus objetivos? Ou seu retorno ao Vasco será lembrado como uma decepção? O que se sabe é que o atacante tem qualidade e experiência, mas precisa de tempo e de condições físicas ideais para mostrar seu verdadeiro futebol. A torcida, por sua vez, ainda nutre esperanças de que ele possa reencontrar seu melhor jogo e se tornar uma peça importante para o Vasco nessa reta final de temporada. Outro ponto que merece atenção é o planejamento da diretoria em relação ao elenco. Alex Teixeira foi contratado com o aval do presidente Pedrinho e da comissão técnica, mas até agora, a contratação não trouxe o impacto esperado. Isso faz com que a torcida e até mesmo membros da diretoria repensem as estratégias de contratação do clube, principalmente em relação a jogadores com mais idade e histórico de lesões. O torcedor vascaíno, que é sempre muito apaixonado e exigente, já começa a cobrar explicações e resultados. A expectativa é que o clube tenha um planejamento mais criterioso para a temporada de 2025, visando fortalecer o elenco com jogadores que possam render em alto nível e trazer os títulos que a torcida tanto sonha. Com Alex Teixeira ainda sem mostrar a que veio, fica a dúvida. Será que o atacante conseguirá se recuperar e ajudar o Vasco nessa reta final de 2024, ou o clube terá que buscar outras soluções para seus problemas no ataque? Agora, o foco se volta para a sequência de jogos importantes do time. E a esperança é que os jogadores disponíveis possam dar conta do recado e levar o Vasco de volta ao caminho das vitórias. E aí, galera, o que vocês acham dessas 3 notícias importantes sobre o Vasco? Primeiro, sobre o JP. Será que ele vai conseguir voltar a ter espaço no time ou o Vasco deve dar mais chances para outros jovens? Vocês acham que ele ainda tem potencial para se firmar na equipe principal? E o retorno do Jair? O que vocês esperam dele nessa reta final de temporada? Será que ele vai conseguir elevar o nível do meio-campo do Vasco e ajudar o time a brigar por uma vaga no G4? Por último, Alex Teixeira. Será que ele ainda pode dar a volta por cima e mostrar o futebol que a torcida espera? Ou vocês acham que o tempo dele já passou e o Vasco precisa buscar outras opções para o ataque? Deixem suas opiniões aqui nos comentários. Quero muito saber o que vocês estão pensando sobre o futuro do Gigante da Colina. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, isso ajuda demais o canal, e se inscrever para não perder nenhuma novidade do nosso Vascão. Vamos juntos nessa jornada.